Essa velha história se repete desde a antiguidade. Deus vivo, aleluia. O que, pastor? Conflito entre irmãos. Jacó e Esaú, irmãos em conflito. Glória a Deus. É normal dentro de uma família irmãos brigarem. Sim ou não? Mano, tu tirou a minha saia do roupeiro e largou lá no banheiro. Mana, tu mexeu na minha chuteira e deixou lá fora. E aí começa todo aquele quebra-pau dentro de casa, né? E por aí vai. Meu esposo, que mulher? Tu usou meu shampoo do meu cabelo, não era para usar. Ah, por que tu não me disse? Ah, por que tu não me perguntou? E aí fica aquela briga, né? Dentro de uma família vai acontecer conflito. E não tem como nós mudar isso aí. Oh, glória! Quem está me olhando assim, né? Glória a Deus. Mas eu tenho uma palavra de esperança para vocês. Aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar a nossa vida até aquele grande dia. Louvado seja Deus. Agora a pergunta de Deus é: você vai deixar ele trabalhar na tua vida? Eu não sou calmo. Falar, Deus vai falar, certo? Aleluia. Ensinar nós, o Espírito Santo vai nos ensinar, sim ou não? Ele vai revelar a verdade para nós, sim ou não? Agora, o desejo de Deus e a pergunta dele é: vocês querem mudar? Vocês vão permitir eu trabalhar na vida de vocês? Se você tem essa humildade de permitir Deus trabalhar na tua vida, pode ter certeza que tu vai chegar no final da trajetória fiel a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E você vai ser salvo. Jacó e Esaú. Essa lição de número 9 ela é muito extensa. Daria para nós pregar até a meia-noite. Mas a gente não vai até a meia-noite. Jacó e Esaú, irmãos em conflito. O texto áureo diz assim: duas nações estão no teu ventre, e dois povos se dividirão das suas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Gênesis capítulo 27, versículo 23. Ali em Gênesis capítulo 27, versículo 23, está expresso esse texto. Duas nações estão no teu ventre. Deus falando para Rebeca. Rebeca foi mulher de Isaac. E Deus falando para ela, ele disse: duas nações estão no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Glória a Deus. Verdade prática. Os pais não devem ter preferência entre seus filhos e devem tratá-los da mesma forma. Amém. Ora, nós vamos lá para a leitura bíblica em classe. Gênesis capítulo 23, versículo 1 ao 5, depois 41 ao 44. Diz assim: e aconteceu que, como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse: meu filho. E ele disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo
para que eu coma e para que minha alma te abençoe antes que eu morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava a seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú. Sempre tem alguém que vai e leva e traz, né? Seu filho mais velho. E ela enviou e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: eis aqui Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão. Amém, Deus. Glórias a Deus. O conflito entre Jacó e Esaú foi desde o ventre materno. Veja, percebam, este conflito entre Jacó e Esaú era desde o ventre da mãe deles. A história vai dizer aqui que dentro da barriga da Rebeca, eles já estavam brigando ali dentro. Interessante isso aqui. Ali dentro da barriga, eles brigavam. E desde o ventre materno, essa luta já era antiga. Só foi se agravando com o passar do tempo. Eles já brigavam no ventre de Rebeca. E foi revelado a Rebeca e a Isaque que o maior, o primeiro serviria o menor, que é o segundo. Esaú, ele era e foi o primeiro filho de Rebeca. E todo primeiro filho era chamado de primogênito, porque primeiro filho, primogênito. E na cultura judaica, na cultura de Israel, esta palavra primogênito designava uma bênção para o rapaz que nascesse primeiro. O primogênito, ele herdava a herança dos pais. O primogênito, ele recebia a porção dupla, Ele recebia algo a mais do que o segundo filho, porque sobre ele repousaria uma grande responsabilidade de administrar tudo aquilo que o seu velho pai deixou. Então, é como se o primogênito fosse substituir o pai, digamos assim, em questão de administração da herança e das coisas concernentes à primogenitura. Quem entendeu até aí, diga amém. Um exemplo: se Jacó possuía 2.000 cabeças de bois, essas 2.000 cabeças de bois ficavam na administração do primogênito, digamos assim. Isaque, digamos que Isaque tivesse 2.000 ovelhas, essas 2.000 ovelhas, Esaú, que era o primogênito, teria a responsabilidade de administrar tudo isso, e pertenceria a ele. E da herança, o mais velho tinha dupla bênção, digamos assim. Digamos que Esaú herdasse uma ovelha, o primogênito, digamos que o segundo tivesse direito a uma ovelha, o primeiro tinha direito a 2 ovelhas. Digamos que eu morri e deixei 3 violão. Um ficaria para o Aziel, que é o meu segundo filho, e 2 violão ficaria para o Misael, digamos assim,
porque ele é o primogênito. Então o primogênito, ele tinha seus privilégios, né? O primogênito tinha seus privilégios, ele tinha herança praticamente de quase tudo que o pai deixasse, né, depois da sua morte. E então dá-nos a entender que a primogenitura era algo glorioso, era algo que podia mudar toda a vida da pessoa, né? Podia fazer com que a pessoa se tornasse rica da noite para o dia, digamos assim, né? O conflito entre Jacó e Esaú foi desde o ventre materno. Eles já brigavam no ventre de Rebeca, e foi revelado a Rebeca e a Isaac, né, que o maior, né, que seria o Esaú, o primeiro filho, serviria o menor, o segundo, que foi Jacó. Esaú nasceu primeiro e Jacó em segundo lugar. Amém, igreja? Só que tem um porém: Jacó nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Jacó nasceu agarrado no calcanhar. Ali já era um mistério de Deus. Os pais colaboraram para que esse conflito materno aumentasse e se intensificasse. Veja, desde o ventre eles já estavam brigando. Só que essa briga, esse conflito, ele foi se intensificando, né? Porque os pais colaboraram para que esse conflito materno aumentasse e se intensificasse. Ou seja, nossa predileção dos filhos pode causar danos emocionais nos filhos, por causa da preferência, e causar divisão e disputa por território familiar. O amor e a atenção deve ser o mesmo, justo, e saber promover a paz. Dentro de uma família, geralmente tem 2, 3 filhos. Aqui no Brasil, por exemplo, o brasileiro mais sabe fazer filho e compra, né? E você vai ver nas vilas, o que tem mais nas vilas o que é? Cachorro, criança na rua, e cada mulher tem um pai de cada filho, né? Digamos assim. Ou seja, saber fazer filho as pessoas sabem fazer. Só que a pergunta de Deus é: como que nós estamos criando nossos filhos? Como que nós estamos educando as nossas crianças? É forte que eu vou falar aqui, irmão, mas isso aqui é para quem tem maturidade espiritual, viu? Botar filho no mundo é fácil, né? Para os outros criar. Agora eu quero ver tu ser macho, sustentar, dar educação, ensinamento e instruir a criança desde o seu nascimento até a fase adulta, para poder ter uma vida, né, formada, digamos assim, em perfeito juízo. Isso aí não é para qualquer um, né? E a Bíblia que diz que Rebeca, ela tinha Jacó como o filho predileto. O meu xodózinho é Jacó. E o Isaac, né? Isaac, que era esposo de Rebeca, ele tinha Esaú como seu filho predileto, né? Ali os pais já cometeram um grande erro: predileção dos filhos. Ah, tu é o meu xodó. Não, mas tu é meu xodó, né? Tu é o meu filho querido. E ali gerou mais conflito ainda entre os dois, né? Isso foi aumentando, foi se intensificando, né? E eles começaram a crescer. E Jacó, né, ele se sentiu rejeitado, digamos assim, por Isaac. E Esaú se sentiu rejeitado pela mãe, porque a mãe amava mais a Jacó do que a Esaú. Mas ele se sentia mais amado pelo pai Isaac. Então veja, a mãe se apegou a Jacó, porque Jacó era pacato, diz a Bíblia. O que é pacato? Jacó era um homem caseiro, ele gostava de ajudar a mãe dentro de casa. Ele não gostava muito de sair caçar, de ir para o mar. Ele gostava de ficar mais por casa, ajudando a mãe. Já o Esaú, né, ele agradava mais a Isaac, porque Isaac era do campo, era da batalha, e Esaú era um homem peludo, diz a Bíblia Sagrada. Ele era um homem barbudo, digamos assim, peludo, e ele era caçador, e ele ia à luta, né, para caçar, para trazer Isaac para o seu pai, caça boa para ele comer. Então
Esaú acabou, por ser o primogênito de Isaac, acabou gerando um apego ali em Isaac, e Isaac dava preferência, para Esaú, e essa predileção dos filhos foi gerando cada vez mais disputa para o território, Quando, por exemplo, Esaú queria a atenção da mãe, começava a briga dentro de casa. Vamos conjecturar. Ô mãe, que tanto a senhora defende Jacó? Que tanto a senhora defende Jacó? Jacó tem o xodózinho. Aqui em casa eu não tenho muita liberdade contigo. Eu quero a tua atenção e a senhora faz pouco caso. E ali, por certo, Jacó, quem sabe, chegava para Isaac: ô pai, o senhor só diz que Esaú é bom, que Esaú é isso, que Esaú é aquilo, e de mim o senhor nunca falou nada. E ali eles foram crescendo com inveja um do outro, e começou ali uma disputa por território, familiar. Por quê? Preferência por filhos. E nós, como servos de Deus, como servas de Deus, nós não podemos ter filho queridinho. O mesmo amor que eu tenho pelo Misael tem que ter pelo Aziel. O mesmo amor que eu tenho pelo Aziel tem que ter pela Abigail. Eu não posso fazer acepção de filhos. Se eu for no mercado, por exemplo, comprar uma bolacha, se não for para comprar para todo mundo, não compra para ninguém. Senão vai dar briga, que nem lá em casa muitas vezes aconteceu. Depois eu parei com isso aí, porque a palavra de Deus vai ensinando a gente. Ali eu comprava às vezes algo para o meu filho, a Abigail dizia: por que o senhor comprou para o David e para mim o senhor não comprou? Aí quando eu comprava para o David, para a Abigail, dele: o senhor comprou só para a Abigail e para mim o senhor não comprou nada. Só ela merece. E aí começa toda aquela contenda, E ali Deus já me deu uma grande lição, que dentro da nossa família nós não podemos fazer acepção de filhos, Se der uma bolachinha de chocolate para um, dá para o outro chocolate, senão vai dar briga, Se for comprar o salgadinho, compra Cheetos do mesmo sabor, porque senão vai ficar aquela briga. O dele é de cheddar e o meu é de cebola. Não gostei, começa aquela contenda, E assim é dentro da igreja a mesma coisa. Quando notar que tem uns irmãos que tem 40 anos de fé, mas parece criança bençuda, Porque me deu oportunidade para mim não me deu oportunidade. Porque o pastor só enxerga fulano e Beltrano, ninguém não enxerga. Os crianças dentro da igreja que não aprenderam ainda. É verdade. O fulano é presbítero, eu sou auxiliar, não vale nada dentro da igreja. Briga. Nem imagina que um cargo é uma responsabilidade diante de Deus e que tu vai ter que dar conta de si. Mas vamos em frente. Porque eu ainda quero ouvir vocês glorificar a Deus. Glórias a Deus. Vem comigo. O amor e a atenção deve ser o mesmo. Justo. E saber promover a paz. Veja o grande desafio dos ministros, dos líderes, as pessoas que atendem trabalho, irmão do círculo de oração, pastor, presbítero, as pessoas que atendem cargos dentro da igreja. O nosso grande desafio, irmão, é ter sabedoria para não ser injusto com ninguém, para não fazer predileção. Aquela turminha do Pedro, aquela turminha dos Apolo que só gosta dos pifou, aquela turminha do Paulo mais do ensino, aqui é a turminha do fulano e Beltrano. Nós não podemos ter isso. O amor tem que ser igual para todo mundo. Da mesma forma que eu amo o Aldo, eu tenho que amar o Felipe, tenho que amar o irmão Paulo. Eu não posso desprezar a irmã Jacinta por ser simples. Eu tenho que amar ela também, em Cristo, na mesma igualdade. Porque eu tenho que promover a paz. Eu não posso gerar conflitos. Dentro da igreja eu não posso ter predileção. Esses aqui são melhores, esses aqui são os piores. Aquele ali prega muito, aquele prega menos. Por isso que dá as contendas dentro da igreja. É o que está acontecendo aqui na família de Jacó. Aliás, de Isaac e Rebeca. Porque a predileção e a acepção vai gerar disputa e contenda
E esse conflito só vai se intensificando. Aí começa aqueles trem de crianção, né? Volta nos estados, desabafa ali nos estados. Em vez de evangelizar e ganhar as almas, eles botam desabafo porque estão descontentes que a igreja está congregando. Porque são crianças, estão brigando por pirulito. Estão brigando. Ah, meu pirulito é de uva, o teu de laranja. Né? É engraçado, mas é a lição que está ensinando isso aqui. Tudo que Isaac e Rebeca fizeram e agiram foi o reflexo de Abraão e Sara. Veja que foi passando um mau exemplo de pai para filho. Ó, tudo que Isaac e Rebeca fizeram e agiram foi o reflexo de Abraão e Sara. Sara foi sogra de Rebeca e Isaac foi filho de Abraão. Ó, Abraão mentiu, certo? E se tu for ver a história de Isaac, Isaac também mentiu. É muito interessante essa história. A mulher de Abraão era bonita, porque Abraão disse que ela era bonita e que os homens desejaram ela. E ele disse: só diga que tu és minha irmã, para o rei do Egito. E diz a Bíblia Sagrada que ela, a mandado de Abraão, mentiu para o rei do Egito, que era irmã de Abraão. Agora veja, a Bíblia diz que a mulher de Isaac também era bonita. E a Isaac, com medo de morrer pela mão do rei do Egito, um outro rei do Egito, ele disse: diga que a minha irmã copiou o pai. Copiou o pai. E às vezes assim acontece dentro das famílias cristãs. O filho copia o pai. O pai é mundanão, ele é mundanão dentro da igreja. Né? O pai não é de oração, ele também não vai gostar de orar. Né? Quantos pais cobrando os filhos oração, mas eles não oram? Quantos pais cobrando que os filhos sejam verdadeiros com os irmãos, mas mente na maior cara de pau na frente dos filhos? Né? É forte isso aqui, mas é a Bíblia. Abraão mentiu, Isaac cobrou, o pai mentiu. A velha história se repete. Sara ajudou a Deus, né, a cumprir a promessa. Sim ou não? Vocês já estão sabendo dessa história. Sara ajudou a Deus a cumprir a promessa. O que ela fez? Deu Agar para Abraão coabitar, e ali ela teve Ismael. Rebeca também ajudou a Deus a cumprir a promessa, tramando para que Jacó enganasse Isaac, para receber a bênção patriarcal da primogenitura. Veja que a nora copiou a sogra. É muito engraçada essa história. A nora copiou a sogra. Se a sogra era fofoqueira, ela se tornou fofoqueira. Se a sogra era uma baita mentirosa, se tornou mentirosa. A sogra tentou ajudar Deus, ela pensou: eu também vou tentar ajudar Deus. Em outras palavras, se a minha sogra, mulher de Abraão, pode, eu também posso. Né? É o que acontece nas igrejas, sim, irmão? Se a mulher do pastor anda de leve, eu também vou andar. Né? Se a mulher do pastor corta os cabelos e pinta e bota batom na boca, eu também vou virar casaco. Tá bem assim o negócio. Se o pregador lá do evento tal, ele anda de bermuda e trai a esposa, depois prega lá, eu vou fazer a mesma coisa. Né? E tu vai para o inferno junto com ele também. Urabacanda la plouves nervia. Eu gosto de Jesus porque Jesus ensinou os discípulos: vem cá, eu já sei essa história é antiga, vem cá que eu vou ensinar vocês. Vocês estão vendo os fariseus, os escribas, as pessoas que se assentam na cadeira de Moisés, aí que ensina a lei para o povo, estão ensinando correto, mas não considem com as obras deles. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: come o peixe e joga os espinhos fora. Vocês estão vendo? Eles pregam tudo isso aí, não vive e não obedece, mas eles estão falando certo. Em outras palavras, não copia, não segue as más obras deles. É a mesma coisa que nós estamos ensinando vocês.
Vocês não têm que se apegar em placa de igreja, em profeta do manto, em pastor ungido. Vocês têm que se apegar na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Se o pastor se corromper, você não pode se corromper, porque você quer o céu, entendeu? E ele quer o inferno. Claro que nós, os pastores da Dunamis, nós temos temor a Deus e nós queremos agradar a Deus e queremos ser salvos. E nós puxamos a igreja para a doutrina, para a santidade, porque nós queremos ver vocês também naquele grande dia. Não adianta congregar num lugar onde estão te ensinando a ficar na terra e até ser condenado ao inferno, né? E aqui pode ter poucos, mas nós estamos ensinando o verdadeiro evangelho. Nós estamos aqui mostrando o caminho da verdade. Obedece quem quiser obedecer. Se não quiser obedecer, vai queimar no inferno, né? Com Deus é sim ou não, não tem aqueles três caminhos. Caminho lá conduz à perdição, caminho estreito tem que abandonar a bagagem do mundo, né? Tem que deixar Deus trabalhar no seu ego, no seu orgulho. Eu não aceito desaforo. Deus vai ter que aceitar. Aí as pessoas que não querem mudar de vida, elas ficam catando defeito na vida dos outros para não obedecer. Eu não vou obedecer porque fulano não obedece. Mas tu quer morar no céu ou não quer? Mas pastor, daí fica difícil, uns obedecem e outros não. Mas para que céu tu está indo? Para a boca da onça, do dragão ou para o céu de Deus? Se Jesus está ensinando, vamos obedecer. Mas fulano não quer, deixa o fulano. Ele vai dar conta das más atitudes dele. Haverá um julgamento, uma cobrança das obras. E Deus vai julgar naquele grande dia. Agora tu olha para Jesus, senão daqui a pouquinho tu está te afogando que nem Pedro, né? Olha só para Cristo. Sirva a Deus com fidelidade. Tem gente que só é crente na presença do pastor. Saiu da igreja, virou um terrível mundano carnal e carnudo e carniça de Jesus, né? Mente, adultera, se prostitui, não tem temor, canta a mulher dos outros, faz olhar de 49, 39 para alguém. E Jesus não quer esse tipo de gente. Jesus quer fidelidade aqui, lá no trabalho, no serviço, dentro de casa. Jesus quer ver nós copiando as boas obras, não as más obras dos outros. Entendeu? E a Rebeca, coitada, né, foi copiar a sogra. A sogra ajudou a Deus, eu também vou ajudar. O que vai fazer Rebeca? Nós vamos tramar aqui Jacó, e tramou para que Jacó enganasse o próprio marido, tramando para que Jacó enganasse a Isaac para receber a bênção patriarcal. Olha, a gente leu ali no começo, né, que já era propósito de Deus, já era vontade de Deus que o maior serviria o menor, mas ela quis adiantar a promessa. Ela não confiou em Deus e não se assegurou naquilo que Deus falou. Ela pensou, meu nego velho já está morrendo, já está quase batendo as botas, já está velhinha, e o Isaac, eu já estou na capa tagara, que nem dos gaúchos, e meus filhos estão tudo grandão, está demorando demais essa promessa, eu vou dar uma ajudinha, vamos tramar uma aqui, Jacó, e vou me enganar Isaac. E o coitado, né, estava ali para obedecer a mãe, aceitou a mentira da mãe. Isso, dá glória a Deus. Aleluia. E o que tem de gente que trama entre si, né? Vão mentir, né? Se o pastor perguntar, diz que por força maior não põe na igreja, mas é mentira, ela quis ficar em casa. Aí tem a construção na Eldorado do Sul, a pessoa inventa uma desculpa e trama com a outra para enganar, para não ter que dar a cara a tapa e ser transparente. Fica mentindo, enganando, né? Sempre arranjando uma justificativa, um argumento para se safar da verdade. Mas só que tem dois olhos de fogo contemplando todo mundo, enxergando todo mundo. Pode mentir para mim, mas para Deus ninguém engana. E Deus está lá olhando, safado, sério. Depois tu fica bravo quando os irmãos pregam a verdade.
Tem nome de que vive, mas está morto. Tem nome de que vive, apresenta que está vivo e pentecostal, mas está morto na mentira. Aleluia. Se julga ser rico, mas é pobre, cego, nu e miserável. Aconselho, isso aí foi Jesus que falou para uma das igrejas. Aconselho que compre ouro refinado no fogo e veste para cobrir a tua nudez, porque diante de mim tu está muito em pecado. Tem pessoas andando de terno e gravata, de saia, bem compridona, mas diante de Deus estão tudo nu. Por quê? Não tem mais vergonha na cara. Hoje o pastor está aqui, tá aí. Aleluia! Será que tem crente aqui raiz aqui ainda? Essa mensagem que não é para fraco, é para forte. Isso aqui não é papinha para criança que recém se converteu. Isso aqui é para nós se ajeitar meio diante de Deus. Rebeca também ajudou a Deus a cumprir a promessa, tramando para que Jacó enganasse a Isaac. Hoje eu nem estou pregando, estou ensinando isso. A Isaac para receber a bênção patriarcal da primogenitura. Já era a propósito de Deus. Por que ela não esperou um pouquinho mais? Mas não. Ele que dá o jeito dela, mandar dela. E tem gente que quando vem do mundo, irmão, ele acha que dentro da igreja é uma camaradagem, uma malandragem. Que aqui funciona com malandragem, que ninguém me engana, porque eu já sou do mundo, eu sou nega velha, eu sou macaca velha, ninguém me engana, porque é o seguinte que eu faço. Não é assim, não é assim. Não é assim, meu irmão. Não. Deixa o teu jeitinho do mundo e aceita o jeitinho de Deus. Glória a Deus. Aleluia, igreja. É? Quer fazer as coisas do jeito dele, dela. Não. Aqui nós não podemos desconfiar. Nós temos que se certificar. Que tem gente que desconfia de tudo. Nós temos que mais tem na igreja de gente desconfiando, leviana, que fica fazendo pré-julgamento. E eu acho que aquele irmão é trombudo. E eu acho que aquela ali é uma baita solteira. E eu não sei não se o pastor não é sem vergonha. E eu não sei não, essa irmã é muito sorrisinho. Esse irmão é muito cortês, muito cordado. E fica criando coisa onde não existe. E aí gerando luta para todo mundo. Aí fica deduzindo e sai espalhando como se fosse uma verdade. Aí as pessoas olham para o irmão, acham que o irmão é um tremendo sem vergonha. Te cuida aí, pastor. Queria ajudar muitas pessoas. E o pastor quis dar em cima da minha esposa, mas na verdade é o jeito do pastor ser respeitoso, ser uma pessoa acordada, uma pessoa que tem ética na vida, entendeu? Sabe tratar as pessoas com amor e carinho e respeito. Aí a pessoa cria um negócio onde não tem. E aí tem aquela malandragem do mundo, achando que na igreja funciona através da malandragem as coisas. E não é assim não. Na igreja nós temos que se certificar. Temos que ter conhecimento de causa. Não podemos fazer juízo temerário, sair julgando as pessoas pela aparência ou por coisas que a gente ouve. A gente tem que ver se é ou não é. E fazer do jeito que Jesus ensina. E do jeito que Jesus ensina é o seguinte: perdoa os inimigos, abençoa quem te maldiz e ora pelos que te perseguem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas isso não era preciso ela fazer isso. Pois Deus é fiel para cumprir sem ajuda humana. Sim ou não? Sim. Deus é fiel para cumprir sem ajuda humana. O que faltou foi confiança em Deus. Me ajuda a pregar e diga assim: o que faltou foi confiança em Deus. O que faltou foi confiança em Deus e na sua promessa. Deus te fez uma promessa? Sim ou não? Sim. Eu, para mim, por exemplo, eu tenho várias promessas de Deus. Que foi confirmado por vasos diferentes e o próprio Deus falou comigo. Só que eu não vou sair assim que um aventureiro, entendeu? Agora eu vou largar tudo porque Deus falou que eu vou ser missionário e vou deixar tudo para trás e vou sair a mercê do nada. Não. Quantas pessoas que eu ouvi que Deus falou que tinha uma obra missionária, a pessoa largou emprego, largou trabalho, largou isso, largou aquilo, foi para a missão
A mulher passou fome, de 100 quilos foi para 30 quilos a mulher. Deus poderoso, aleluia. E os filhos viraram comedor de ranho. Com a barriga cheia de verme. Voltou humilhado, porque não é a hora de Deus. Se precipitou, quis dar ajuda. Pegou todo o dinheiro que recebeu da empresa, investiu na obra missionária. E depois o pastor, mercenário sem vergonha, que enviou, esqueceu, nem mandou mais oferta. E padeceu na missão. Por quê? Quis ajudar Deus a cumprir a promessa. É uma coisa, tem uma promessa com o carro, sim ou não? Agora eu vou lá, chegar, estourar tudo que é cartão dos irmãos, botar todo mundo como fiador, deixar todo mundo em parafuso e depois não conseguir pagar mais nada. Não? Eu tenho que dar o passo, ó, conforme a perna. Não posso dar um passo maior que a perna, porque você já sabe a resposta. Se eu der um passo maior que a perna, pode acontecer 2 acidentes, mas eu não vou dizer o que é. Né? Eu tenho que andar conforme Deus vai guiando. Né? Aí tem gente que se precipita em tudo e bota a igreja a lutar junto com ele, porque ele não soube administrar aquilo que Deus botou na mão dele. Não esperou a hora de Deus, saiu fazendo compra de tudo que é quanta coisa. Quer viver uma vida que não é para ele viver. O fulano é bilionário, tu é comedor de arroz e feijão que nem eu, moro em vila, tu tem que dar o passo conforme a perna. Aí bota todo mundo na prova com ele, porque quis ajudar a Deus cumprir a promessa. Mas eu creio que nós vamos sair daqui diferente, nós vamos sair daqui e dizer, Deus, toma comando, guia meu barco, faça a tua vontade. Se é a hora, amém, se não é a hora, amém também. Eu não vou me estressar com nada. Senhor, no teu momento tudo vai se encaixar e eu não vou dormir perturbado, eu vou dormir em paz. Davi foi ungido a rei, mas ele não sentou no trono no mesmo dia. Segundo a história, levou alguns anos para Davi sentar no trono, teve que esperar Saul morrer pelas mãos de Deus. E tem gente que acha que é assim, agora eu vim para a igreja, eu vou virar super crente, né? Eu vou me tornar perfeito. Não, isso aí é com o tempo que Deus vai tirando o caroço, um nó de ninho dentro da árvore, vai quebrando tudo dentro da gente, vai trabalhar. E como Deus gosta de trabalhar, né? É ou não, mano? Deus gosta de trabalhar na vida da gente, né, Claudinho? Às vezes a gente tem que engolir gato de ré, frango com pena, né? Dar a cara para bater e dizer eu estou errado e tu está certo. Por quê? Porque nós estamos querendo a paz e deixar Deus trabalhar para que tudo se encaixe no momento certo. E quando Deus trabalha é tremendo, né? O Deus trabalha é tremendo. Bota no cargo, a pessoa honra o cargo que recebeu. Agora as pessoas querem apressar, né? Não, porque é de Deus, pastor. Eu devo ser diaconisa, diácono, presbítero, pastor. E Deus confirmou, aí Deus confirmou, aí consagra e não faz nada não. E aí o cara repreende e não aguenta uma repreensão. Agora quando é por Deus o negócio, pode levar 14 anos. É verdade. 14 anos. Quanto tempo levou para Isaac casar? 40 anos. Aos 40 anos ele casou e olha, casou bem. E mesmo tendo casado bem, olha a luta que foi dentro da casa dele. Esperou 40 anos. Não, que é de Deus. Aí Deus me confirmou, pastor. Eu fiz uma prova com Deus, a gravata amarela que apareceu na primeira porta ali é de Deus, o irmão só tem aquela gravata. Aí casa, né? Tá, mas não disse que era de Deus? Ué? Tu não disse que ele enchia teus olhos? Ah, sim, pastor, vai me encher de soco nos olhos. Tu não disse que só de olhar para mim, mulher, matava a tua fome, pois é, agora eu estou cego, vai trabalhar. Não esperou o tempo de Deus, o apressado come cru, diz a Bíblia.
Quantos vão deixar Deus trabalhar? Olha quanto tempo faz que a Dunama existe. 5 anos. A recém agora começou a dar a florzinha lá em Eldorado. Agora vamos se afobar, porque Deus levou 7 igrejas. E agora nós vamos fazer aqui, vamos largar um lençol aqui e vamos arrecadar. Tudo tem o tempo de Deus, ó. Simples, um votinho de nada. Ó. Vamos dar o passo conforme a terra, vamos fazendo conforme Deus quer. Que o mais tudo Ele fará lá para aquele Meu Deus. Já vou encerrar. Graças a Deus. Tem uns com licença que parece sai, né? E tem uns, graças a Deus, que parece que dá a entender que é para encerrar a mensagem. Deus tem suas escolhas soberanas e não podemos questionar. Por mais que isto é um privilégio e graça, não há nenhum mérito nosso em nossa salvação, tudo vem de Deus. Veja, já era uma escolha soberana de Deus que Jacó fosse o maior. Por mais que Esaú era o maior, segundo a cultura humana, segundo a vista humana. Mas o privilégio de Deus caiu sobre Jacó. Jacó era o privilegiado, o agraciado por Deus. Por mais que ele teve um passado negro, que eu já vou entrar aqui, Deus aprova escolher ele, porque Deus conhecia o futuro. E Deus sabia que Jacó ia dar mais valor à primogenitura do que Esaú. Esaú desvalorizou aquilo que Deus valorizava. Por isso que Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú. Então, quando a gente ama aquilo que Deus ama, Deus nos preserva e nos faz privilegiados por Ele. Quem quer amar aquilo que Deus ama? Urabacana lá fora. Só que por mais que nós temos uma escolha soberana de Deus, isso não é mérito nosso. Tudo vem de Deus. A salvação é mérito de Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós temos duas versões, ó. Todos nós, aprende isso aqui, ó. Todos nós temos duas versões. Ou tivemos o nosso lado negro e negativo. Alguns já superaram isso e vivem outra versão de si mesmo, positiva, e já não são mais os mesmos. Por exemplo, todos nós, sem exceção, um dia na nossa história, nós tivemos uma versão negra, negativa. Quando eu falo versão negra, eu estou me referindo àquele lado negro da gente, aquele lado oposto, aquele lado sombrio, digamos assim, da coisa, o lado negativo, né? Todos nós tivemos o nosso lado negro e negativo, nessa versão antiga. E essa versão antiga, às vezes, na cabeça das outras pessoas, está como uma fortaleza. Por exemplo, o seu Henrique, a primeira versão dele era cachaceiro, um alcoólatra, uma pessoa que cambaleava pelas ruas, não sabia nem o rumo da casa, né? E tomava um trago, né? Que passava noite e dia. A bebida era o alimento dele. Essa é a versão dele. Quem conheceu ele durante muitos anos nessa vida, ainda tem na mente aquela lembrança, aquela fortaleza, e quem sabe até pensa que o Henrique é o mesmo, né? Achando que o irmão está se escondendo atrás da Bíblia, digamos assim, né? Só que agora esta versão do Henrique é diferente da primeira. Por quê? Porque ele deixou Deus trabalhar na vida dele. Ele deixou Deus mudar essa versão para a versão que ele está vivendo agora. Ele está vivendo uma nova versão de si mesmo, melhor que a dele. Mas na cabeça de algumas pessoas ainda era um Henriquinho, fulano de tal. Mas para Deus ele já é outra versão, está entendendo? Quem está entendendo, dá glória a Deus. É que nem as pessoas, pastor, que nos enxergaram no início do nosso treinamento. Tem gente que ainda pensa que nós somos aqueles crianção na fé que briga por qualquer coisa, que é fominha por pregar, que qualquer coisa quer dar coisa sem alguém largar indireta. Essa nossa versão já foi, está entendendo? Eu já não sou mais aquele gurizinho que toda hora é serelepe na igreja e quebrava tudo dentro da igreja, né? Porque eu não conseguia controlar o poder de Deus. Agora eu estou vivendo a melhor versão que Deus tem para mim.
Eu já não sou mais aquele guri. Eu já estou com 44 anos. Mas na cabeça de muitas pessoas ainda eu estou naquela versão na cabeça dele. E assim é na nossa vida, irmão. Por causa do nosso lado negro, as pessoas acham que a gente ainda não mudou. As pessoas acham que a gente continua mentiroso, acham que continua adulto, um prostituto, uma irmã brigona, valentona, faca na bota, né? Aquela irmã que não dá para confiar. Não! Agora tu está numa outra versão. Agora Deus entrou na tua vida e tu está vivendo a tua melhor versão. Tu está vivendo o amor, a paz, a santidade. A tua velha criatura já foi sepultada e agora tu está crescendo na graça e no conhecimento. Tu já não é mais aquele cara problemático. Esquece o teu passado negro e começa a pensar no que Deus tem para você lá na frente. Começa a pensar no que Deus tem para a tua vida hoje, porque Deus quer que tu seja a melhor versão de si mesmo. É bacana. Eu estava pensando, até vou falar isso aqui com os irmãos. Quem conheceu o irmão Adelano no início, quando entrou na ambulância? Eu estou surpreso, irmão. Eu estou surpreso com o Adelano, irmão. O Adelano, para mim, está me dando bom testemunho. E por mais que tenha a escolha dele, mas dá para ver que ele quer mudar, dá para ver que ele quer se esforçar. Já não é mais aquele cai e levanta. Está pregando melhor do que antes. Está se esforçando para ser um bom obreiro ali na Porto Novo. É uma pena que outras pessoas não se deixem ser trabalhadas por Deus. Olha o irmão Paulo. Até quero pedir perdão para o irmão Paulo, porque quando ele aceitou Jesus aqui, começou a vir, eu pensei comigo, isso não vai durar muito, porque hoje em dia as pessoas se convertem, no outro dia já não querem mais nada. E aí, e para minha surpresa, eu olhei a aparência do irmão, mas Deus me provou ao contrário, que a versão que ele está vivendo é a melhor. E ele guardou o conselho que a gente diz: não corre que nem lebre, e não vai no passo da tartaruga, porque Deus não se agrada em preguiçoso, né? Vai no passo do boi, firme, mas constante, vai deixando Deus trabalhar na palavra e não se apresse, deixa Deus trabalhar, que Deus vai começar a levantar tijolinho por tijolinho. Aleluia, o tempo vai passar e tu vai tocar tua jornada com Deus até Jesus voltar. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Vocês estão entendendo que tem que deixar Deus trabalhar? Que nós não podemos se apressar com nada, que nós temos que ir tranquilo, confiante, que nós não podemos fazer predileção das pessoas e dos filhos para não gerar mais conflitos, e que nós temos que tratar todo mundo com cortesia. Alguns já superaram a versão negra, né? Alguns já superaram isso e vivem outra versão de si mesmo, positiva, e já não são mais os mesmos. Aqui na revista aqui do professor vai mostrar, Jacó antes do seu encontro com Deus. Antes do encontro com Deus no Val de Jacó, quem Jacó era? Oportunista, mentiroso e enganador. Confia em sua esperteza em vez de buscar a Deus. Agora olha só a segunda versão de Jacó. Jacó depois do encontro com Deus. Ele já não era mais oportunista, ele era verdadeiro. Ele deixou de ser mentiroso e agora ele se tornou paciente. Ele deixou de ser enganador e virou trabalhador. E ele parou de confiar na sua esperteza. Ele começou a confiar em Deus para abençoar e buscar a sua direção. Aleluia. Eu creio que hoje a oração é: Senhor, eu quero viver a melhor versão que o Senhor tem para mim. Glória a Deus. Agora veja, irmão, toda decisão própria tem consequência. Toda decisão própria tem consequência. Isso aqui as pessoas não gostam de ouvir, mas é preciso falar. Toda decisão própria, sem a direção de Deus, tem consequência. Rebeca morreu, sem ver o retorno de Jacó da terra de Labão, pois enganou seu próprio marido e tramou a fuga de Jacó. Isaac orou e sua mulher foi curada da esterilidade. Isto mostra que era plano de Deus, Rebeca e Isaac ter os filhos que tiveram. Veja, tudo era plano de Deus. Isaac casar com Rebeca, e Rebeca casar com Isaac, e Isaac e Rebeca gerar Jacó
e Esaú e Jacó, tudo era plano de Deus. Só que o que não estava nos planos de Deus? O engano de Jacó, a mentira de Rebeca, a trapaça de Jacó e o desprezo de Esaú pela primogenitura. Isso aí foram decisões que eles mesmos tomaram sem a direção de Deus. E aí depois o que aconteceu? Eles tiveram que colher toda aquela plantação de inso e de mato velho que eles plantaram na vida deles. E aí depois as pessoas ficam a maior cara de pau na igreja. Estou numa prova, pastor. Estou numa prova, pastor. Estou numa prova. Pega essa prova, irmão. Ai, eu não estou aguentando, eu vou chutar o pau da barraca. Não, irmão, não é prova, é botar a língua para dentro da boca e vigiar. Tu só fica dizendo que ele é barrigudo, tem pança de boi, né? Tu só fica amaldiçoando teu casamento, que não aguenta mais, que só se espraguejando, se lamentando. Uma hora o diabo vai se encostar e vai destruir com tudo. Fala, irmão, qual é que é? Pastor, sim, pastor. Essa mulher. Meu Deus, essa mulher aqui. Então casou com o diabo. Mas as pessoas são tão espertas que elas inventam uma história e não revelam toda a verdade. Estão copiando Abraão. Revelou meia verdade. Mas ele não fala que é um espancador, que é um irado, né, que é um murmurador, ronca noite e dia, não escova os dentes, não toma banho, né, espragueja os filhos, fala mal da igreja, larga sobre a esposa caminhões e caminhão de murmuração. Aí depois vem aqui, me liga dando na prova. Vamos colocar de pé, igreja. Vocês estão me olhando com os olhares assim. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Nem tudo é prova, mas sabe que a gente busca para se coçar. Só que eu vou alegrar o coração de vocês. Ó, veja, eu estava estudando essa palavra, ó, Abraão, Isaac e Jacó foram muito respeitados e considerados importantes diante de Deus e dos homens. Ó, Abraão, Isaac e Jacó foram os patriarcas, né, que Deus honrou muito, sim ou não? Eles foram respeitados, considerados importantes diante de Deus e dos homens. Porém, ó, como eram seres humanos e falhos e sujeitos a paixões carnais, todos eles mentiram. Abraão era mentiroso. Eu creio que Abraão saia contando, lá na minha roça deu uma melancia do tamanho da roda de um trator. E a mandioca era uma tora de 8x8, assim. Isaac mentiu, Jacó mentiu. Os três patriarcas eram mentirosos que dói. E nós veneramos eles, né? Porque o Deus de Abraão. Mas eles foram falhos que nem nós. Sabe o que isso nos dá esperança? Porque mesmo com todas essas falhas na vida deles, Deus não desprezou eles, não abandonou eles. Ou seja, Deus fez a melhor versão deles. E eles queriam agradar a Deus, mas eles não conseguiram ser perfeitos. E Deus foi trabalhando até que eles conseguiram chegar numa estatura que agradaram a Deus e foram salvos. Aleluia. Quem quer a melhor versão de Deus para a sua vida, vem para cá. Aleluia. Abacanda leploma na sala. E isso me alegra, irmão, porque não invalidou a promessa. Isso tudo aqui, nessa confusão, todo esse conflito que houve na família de Abraão, Isaac e Jacó, não invalidou a promessa. Deus cumpriu a promessa. Imagina, irmão, assim, se Deus dependesse da nossa perfeição para fazer alguma coisa. Nós estava ralado, triturado, moído e lascado. Se Deus dependesse da nossa justiça e da nossa perfeição, nós estava frito, torrado, queimado, virado pó, né? Mas graças a Deus, que é pela misericórdia e a graça de Deus,
E Deus está dizendo, mesmo com todas as tuas falhas, eu sou fiel para cumprir a promessa que eu te fiz. Estão te condenando, mas Deus está dizendo, não, Jacó, hoje tu é Jacó, mas lá no Val de Jabó que eu vou ter um encontro contigo e vou mudar a tua história, que não vai ser mais Jacó. Hoje, quem sabe, tu está aqui no vale, mas Deus está dizendo, não, eu quero te ver em cima da montanha. Hoje tu está tomando emprestado, mas Deus está dizendo, não, mas vai chegar a hora que tu não vai emprestar e vai convidar o pastor para comer na tua casa. Quem crê que tu vai viver a promessa de Deus? Vamos orar? E eu vou passar para o pastoral. Senhor meu Deus, meu Pai. Glórias a Deus. Esqueça dos outros e pense em ti. Tem hora que ela tem que olhar para dentro de si um pouquinho e parar de olhar os outros. Senhor Deus, em nome de Jesus, examine-se, pois o homem a si mesmo, depois coma deste pão. Laura Câmara, diga a Deus, eu quero ser aquela mulher sábia. Eu quero ser aquele melhor homem, Deus, dentro da minha casa, dentro da minha igreja. Eu quero produzir bons frutos. Eu não quero ser um cabrito que dá coisa em todo mundo e não aceita nada para ninguém. Deus, eu quero viver a verdade. Isso, vai orando. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu entrego o teu servo. Glórias a Deus. Ora mais um minuto, irmãos. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai. Obrigado, Senhor Deus querido, pela tua palavra que veio para fortalecer a nossa fé, meu Deus eterno, e acreditarmos, ó Deus, nas tuas promessas. Em meio de dia difícil na face da terra, mas o Senhor é fiel com a tua palavra, assim como foi com Abraão, com Isaac e com Jacó. A tua palavra permanece para todo sempre. O Senhor prometeu estar conosco até a consumação do século, Senhor. Rabacanda, ramachanda, ramacanda,